Olá, bonecas! O vídeo de hoje não foi planejado, como sempre. Me deu vontade, né, de vir aqui conversar. Me deu um clique enquanto eu ouvi aqui um vídeo muito construtivo, né, sobre Ho'oponopono. E nem... É sempre assim, né, a gente acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas durante a fala de um palestrante, um vídeo de alguns anos atrás no Havaí, uma tradução, né, que eu tava assistindo, ele vinha falando sobre pensarmos, né, nas coisas boas que nós já fizemos na vida, tentar, né, pensar mais ou menos por um minuto, momentos bons, bons atos, né, que fizemos para nós mesmos, para outras pessoas, enfim, e poder depois agradecer, né, e se valorizar por isso, porque a gente valoriza muito o outro, né, sempre, quase sempre, e esquece, né, de que nós também temos pelo menos um pinguinho de bondade dentro de nós, e exercitar isso todo dia, né, se auto-parabenizar, se amar, se gostar, enfim. Era sobre isso, assim, esse momento do áudio, né, do vídeo que eu tava assistindo. E me veio muito... Não tinha nada a ver, né, o que eu tava pensando, até que me atravessou uma memória interessante que eu quis trazer aqui. Dia desses, eu fui a Porto Alegre, finalmente, né, depois de tanto tempo. Eu já fui a Porto Alegre outras vezes, mas sempre, literalmente, no corre. No corre pra comprar alguma coisa, no corre pra resolver, enfim, milhares de questões, né, que estão acontecendo. E nesse dia em questão, eu fui, assim, eu me dei de presente, eu fiz isso, eu precisava fazer. Eu sinto que eu não poderia voltar a Porto Alegre. Posso, claro, voltar com outras pessoas, mas eu precisava me dar esse carinho, esse momento comigo mesma, com a cidade que eu tanto amo, né? O meu berço, o meu porto lar, enfim. E lá fui eu, né? Caminhei pelas ruas, que eu chamo as minhas ruas, revi os meus momentos queridos, os lugares que eu tanto amei. Vi a mudança da cidade. Incrível, assim. Não fiquei saudosa pelo que foi, assim, me vieram sempre os flashbacks, né, de tudo que aconteceu, mas fiquei surpreendida, assim, fiquei surpresa e feliz pelas mudanças, assim, feliz por Porto Alegre, que mesmo passando por tudo que passou, né, segue linda e cada vez mais linda. Talvez seja até não sei se uma defesa, assim, assim que eu cheguei, eu conversei com algumas pessoas que, enfim, ainda muito machucadas, né, pelo que aconteceu, né, pela tragédia que aconteceu. Elas, entre outras, né, questões sociais, não gostam daqui, não gostam de Porto Alegre, não compactuam com várias coisas, querem sair daqui, querem sumir, enfim, e falam mal de tudo, né, de absolutamente tudo. E aquilo me doeu, né, me chocou nesse retorno. Mas o que eu vi, eu digo assim, um momento, um recorte meu, da minha vida, das minhas memórias, o que eu pude ver foi lindo. Assim, eu vi aquilo que não mudou, que acho que não vai mudar jamais. E eu vi pequenas mudanças que me fizeram bem, assim, foi um carinho, porque de certa maneira, claro, a cidade nunca mais vai voltar a ser o que um dia foi. Mas a questão da cidade estar sendo ocupada, vivida, por novas pessoas, por novas gerações, e mesmo as velhas gerações vivendo de uma nova maneira, isso é movimento. Então, bem ou mal, eu gostei do movimento que eu vi em Porto Alegre, das mudanças boas. Eu preciso de mudanças boas, todos nós precisamos, então eu quis fazer esse exercício de manter esse novo olhar, esse olhar por esse lar. E foi muito bonito, assim, eu me dei de presente esses momentos. E durante, né, essas caminhadas, nessa caminhada, eu sentei por duas praças, que também foram parte da minha infância. E numa delas eu fiquei assim, sentada no banco, fiquei muito feliz também, porque era uma praça que durante a minha vida inteira, ela era vazia. Ela continua sendo escura, porque não bate sol nessa praça, infelizmente, mas ela era assim, palco de coisas, né, bem desaconselháveis, né, então assim, era só, né, aquela pequena cracolândia, digamos assim, e fiquei surpresa por ver muitas crianças jovens, pessoas usando a praça, sabe, tomando conta, revitalizando, mesmo que a decoração não seja assim a mais maravilhosa. Eu vi vida, eu vi crianças, eu vi cores, tintas, brinquedos, coisas que eu não via antes, decoração pelas árvores, enfim, aquilo me surpreendeu, assim, eu fiquei feliz com isso. Sentei, né, por mais ou menos uma meia hora num dos bancos, e bem na minha frente, né, na pracinha,
tinha aquele... Nem dá pra chamar de banco de areia, já foi um banco de areia que foi até coberto por um tapete, enfim, mas tinham crianças brincando ali. Uma mãe do meu lado com um menino de uns 10 anos e bem na minha frente, uma senhora com 2 crianças, uma mais bebezinha num carrinho e a outra maior, assim, de uns 4 aninhos, acredito. 3, 4 aninhos. E uma mulher ao lado dela. As duas conversavam. Essa mulher sentada, né, no banco de concreto. Essa outra senhora cuidando, né, interagindo o tempo todo com as meninas. Conversa vai, conversa vem. É uma das meninas vendo videozinho, já bebezinha, vendo videozinho no YouTube, de musiquinhas, enfim. E eu ali, fazendo meu horário, porque, né, eu tava aguardando pra sair dali. Eu tinha mais ou menos, acredito que uma meia hora pra ficar ali. E, como sempre, né, esse meu exercício de observadora, me veio algo que me surpreendeu no final de tudo. Até então, eu não tinha percebido que aquela mulher à minha frente era a mãe das meninas. Porque ela não parecia, em nenhum momento, ela me trouxe algo maternal no seu gestual, enfim, no que ela fazia. E não estou aqui julgando, é o exercício mesmo de observar e fiquei surpresa com isso. Nisso passou uma vizinha, uma amiga, elas ficaram conversando entre elas, essa mulher falou, né, essa mulher mais jovem, falou sobre academia, que ela ia com o marido, que era muito bom, os horários, enfim, falando assuntos, né, triviais, assim, da vida. Num dado momento, essa senhora, essa vizinha, né, acredito eu, perguntou das meninas, né, como elas são quietinhas, como elas são calminhas. E a mulher respondeu, foi aí que eu percebi que ela era mãe das meninas. Ela falou, elas são... Falou lá o nome das crianças, elas são bem quietinhas, elas são bem tranquilinhas, sabe, assim, não dão problema, elas são, sabe, são de boa, né, de boinha. Enfim, são os amores, né, a mulher falando, nossa, que lindas, muito bonitas mesmo. E se foi, e vida que segue, a outra senhora continuava interagindo com as crianças, e de repente, em dado momento, aquela mulher fina, assim, ela me trouxe, assim, um ar de uma classe, sabe, uma calma, uma paz, super tranquila, assim, né, falando. Ela se transformou completamente. E aí eu entendi, creio eu, né, eu não tô aqui pra escarafunchar a vida das pessoas, mas eu entendi mesmo que aquela senhora poderia ser a avó das meninas. E enquanto elas conversavam, brincavam, a maiorzinha, mexendo nas coisas, descobriu, né, começou a levantar a blusa e ficou com o barrigão de fora, assim, né, com pancinha de fora, umbigo, começou a mexer o umbigo. A mãe viu e teve a primeira, olha que eu já tava quase meia hora sentada, teve a primeira reação e interação com as crianças, né, com a menina. Falou, fulana, abaixa essa blusa agora! Ela saiu do salto, enfim, ela, né, desmantelou toda aquela ideia. Nossa, que mulher, né, incrível, ela é chique. Então, ela se desesperou num nível, parecia que a criança tava cometendo um crime, mas... Gente, eu não sei dizer, assim, a cena foi ficando patética. Por quê? Ela começou a gritar, ela começou a se alterar, pedindo pra menina baixar a camiseta. E ela subia cada vez mais e dava uma risadinha sarcástica, assim, tipo, vamos seguir. E eu também ria comigo mesma, porque eu pensei, talvez eu pensando conscientemente, vendo que a inteligência, né, a inconsciência da criança, felizmente ou, né, infelizmente já estava construindo, que foi uma ficha, como se já tivesse, né, talvez ela faça isso sempre, eu já tenha aprendido isso. Toda vez que ela faz alguma coisa errada, pelo menos aos olhos da mãe, ela é digna de atenção. Mesmo que de uma maneira triste, né, mesmo que sendo um xingão, né, enfim, um safanão, um berro mesmo, ela é vista, ela é ouvida. Olha, minha mãe olhou pra mim e ela sorria, querendo repetir aquilo, porque a mãe, né, ia se alterando cada vez mais e ia interagindo com ela. A avó continuou lá pacífica com o celular, né, com a menorzinha, e aquela mãe, né, se desmantelou toda com a camiseta da criança. Eu entendo, claro, o lado da mãe. Acredito até que eu faria isso, né, se fosse algo, sim, se eu percebesse que alguém estivesse por perto olhando, ou não sei, talvez eu, né, que ela sabia que eu tava lá atrás, mas assim, o que eu quero dizer, se tivesse um perigo real, sabe, de alguma coisa, a criança estivesse fazendo alguma coisa terrível. E outra, ela fazia aquilo sem explicar o porquê, né? Claro que aos olhos da mãe, ela tava protegendo a criança, é óbvio, protegendo em todos os sentidos, né? Mas, é assim que a gente aprende, né?
a consciência, né, inconscientemente a gente sabe como chamar atenção. A gente aprende a ter, aí eu já nem tô mais falando dessa família em questão, mas, né, no geral, o amor muitas vezes ele dói, porque a gente acostumou, né, infelizmente a gente acostuma com a rejeição, com, tanto faz, tanto fez, tá, fica aí. E talvez aquele momento máximo de interação seja na base do grito, né, pra não dizer outra coisa. Começa no grito e pode virar outra coisa, muitas vezes um safanão mesmo, uma chinelada, né, nem vou dizer violência aqui, mas aquilo vai virando a nossa linguagem, né? Minha mãe me ama, por isso ela me bate. Minha mãe me ama, por isso ela me xinga. Minha mãe me ama, por isso ela grita comigo. Minha mãe me ama, por isso ela se desestabiliza completamente quando eu faço qualquer coisa. Talvez qualquer coisa na infância, né? E ao longo da vida a gente vai fazendo outras coisas, que seja. Mas enfim, fica aqui esse momento que me veio assim como um raio, essa lembrança, né? Que começou assistindo um vídeo, né? Sobre o Ho'oponopono. Da gente se agradecer, se amar, né? Se cuidar. E é isso, né? Agradecer, aprender a agradecer os safanões que a gente já recebeu na vida. E transmutar isso, né? De alguma maneira. Porque quando a gente entende que a gente não precisa mais disso para ser vista, para ser amada, a gente não precisa mais ser ignorada e muito menos violentada, né? De certa maneira. As coisas ganham um novo prisma, né? Uma outra luz. Então é isso, fica aqui essa pequena grande reflexão dos meus passeios, as minhas idas a Porto Alegre. E me deu vontade de... me deu vontade de falar. É isso. Então é isso. Até o próximo vídeo. Espero que eu apareça um pouco mais por aqui. Tenho algumas novidades, quem sabe, né? Beijos. Bom dia.